Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje, dentro do projeto Mães e Pais que Revolucionam o Mundo. E quanta revolução a gente deseja fazer, não é mesmo? Especialmente nesses momentos que estamos aí vivendo e na realidade que você enfrenta. Mas hoje vamos aqui trabalhar um pouco o conteúdo da lição 3 desse material que você tem aí nas suas mãos. E a gente vai falar sobre sentimentos, a gente vai falar sobre as diferenças, né? O que você carrega dentro do seu coração, que tipo de sentimentos surgiram, continuam surgindo, quando as coisas não são exatamente como você gostaria que fossem, que sentimentos você teve quando as escolhas feitas não eram aquelas que você esperava, né? As escolhas feitas por parte dos seus filhos. Enfim, a gente vai conversar mais uma vez hoje com os nossos amigos aqui, Pastor Elmar, Pastor Tiago. Que bom! Foi muito bom a primeira parte, a primeira lição desse projeto. E aí vocês estão conosco aqui para trabalhar esse item tão interessante que é aceitar as diferenças e viver, como lidar com essas diferenças, né? Esses sentimentos dúbios que vêm no coração de um pai, de uma mãe, quando aquilo que eles têm de sonhos para os filhos não acontecem, né? E eu penso que a questão da perda é algo muito forte. Perder um filho fisicamente dói, né? Ver ele sair de casa... mas a perda emocional e espiritual, ela pode ter um agravante muito mais intenso. Isso traz dor. O reconhecimento dos sentimentos por parte dos pais é algum fator importante? E o que eles podem, como que a gente pode e deve trabalhar nessa questão? Existe algum tipo de princípio na Bíblia ou princípios que venham nos ajudar a gente conseguir se encaixar melhor ou encontrar uma solução, lidar melhor com tudo isso? Olha, eu estava pensando sobre essa pergunta sua, professora, e estava imaginando, né? Quando eu era garotinho, ou seja, quando eu era filho, somente filho, eu olhava para meu pai e imaginava que ele era quase como um super-herói, né? Tipo assim, ele não tem dificuldades emocionais, ele não vive isso, né? Eu sim, eu sou filho, o pai não, né? Hoje eu sou pai e filho, né? E eu percebo quão frágil eu sou como pai, né? E como eu estava errado imaginando meu pai quando eu era filho. Em que sentido? De que tanto o pai quanto o filho, nós somos seres humanos. E todos nós temos emoções. E todos nós temos um background de aceitação, de amor ou não, né? De educação. Então, quando eu estou lidando com meu filho, eu sou o pai, mas eu não posso esquecer de que eu também tenho as minhas emoções. Eu não posso ficar me cobrando, imaginando que eu tenho que ser perfeito, que eu não posso ficar triste, que eu não posso ficar frustrado, que eu não posso chorar, que eu não posso ter o sentimento também de que eu não atingi o objetivo que eu gostaria, né? Então eu acho que o primeiro passo aqui para mim, na minha forma de pensar aqui, é eu me aceitar como ser humano cheio de emoções. E a partir disso, a gente começa agora a desenvolver como lidar com essas emoções. Se perceber, né, nesse aspecto que você menciona, mas ao mesmo tempo identificar quais são as emoções que estão envolvidas ali. Porque às vezes é muito difícil as pessoas identificarem realmente o sentimento que elas estão vivendo. Raiva, tristeza, né? Porque dependendo da situação, a gente vai ter que lidar de um jeito ou lidar do outro. Vai demorar mais, vai demorar menos. E dependendo do sentimento que eu vou identificar, eu vou reagir de um jeito diferente. Se eu estou triste, eu vou reagir de um jeito. Se eu tenho raiva nesse processo todo, a minha reação vai ser outra, não é? Então, essa identificação dos sentimentos acaba sendo forte também. O que você ia dizer, pastor, que eu percebi que você queria falar aqui? Quando estava introduzindo o tema, eu fiquei pensando assim, em que momento da vida do pai ele não vai precisar usar isso daí que a gente está falando. Porque na primeira lição a gente falou um pouco mais focado, né, em alguns momentos ali enquanto o filho é criança e em alguns outros momentos já para a idade adulta, né? Mas aí quando você estava falando, eu pensei assim, gente,
em todo momento da vida do pai, ele vai sentir algo em relação ao filho, seja quando criança, na adolescência, na juventude, quando o filho já tem a sua própria família. E ele vai ter esses sentimentos, em alguns momentos positivos, em alguns momentos negativos, em algum momento vai concordar, em algum outro momento vai discordar. E isso faz com que essa nossa conversa aqui, ela se encaixe na vida do pai enquanto ele respira aqui na Terra. Deus compreende os sentimentos desse pai? Eu acho que é o primeiro lugar que eu devo ir, né, é na presença de Deus, com a certeza de que Ele entende o que eu estou passando. E Ele melhor do que ninguém. Porque se eu sento com um psicólogo para conversar, eu vou explicar para ele a minha visão dos meus problemas, tá? E daqui a pouco a gente vai falar de que isso é importante, ir a alguém, né, especializado, então isso também é importante. Sim. Mas ele vai me avaliar baseado na percepção dele e na minha capacidade de contar para ele o que eu estou sentindo. Então, assim, já tem um viés. Aquele que consegue me entender exatamente quem eu sou é Deus, porque Ele me conhece desde a infância. Então, olha que interessante. Eu, como pai, eu tenho dificuldade com meu filho porque ele aparentemente não me respeita e eu tenho uma dificuldade em não ser respeitado por problema lá de trás, quando eu era criança, eu me sentia rejeitado. E aí agora eu tenho uma certa autoridade, eu quero colocar essa autoridade e isso pode acontecer uma série de problemas, ok? Às vezes nem eu percebo por que eu estou tendo esse problema, mas Deus, Ele compreende você de uma forma total e completa. Então, eu acho que a gente precisa ter essa confiança e esse descanso. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. De que Deus, Ele me conhece, Ele sabe o que eu estou passando e Ele tem interesse em resolver os meus problemas. Eu acho que isso é importante. Ok, Ele me entende, Ele pode suprir minha necessidade emocional, Ele vai me ajudar, inclusive, a identificar qual que é, né? Porque não apenas o psicólogo, utilizando essa analogia, vai ter o viés, mas eu vou ter o viés também. Sim, claro. Sim. Porque muitas vezes o sentimento que eu tenho, ele está completamente alicerçado na minha experiência de vida. Então, eu estou viesado, né? Agora, o único que conhece os dois lados da moeda, as duas faces da situação, é Deus. Então, se não a Ele, a quem nós vamos recorrer? Sentar... Eu diria sentar, ajoelhar e sentar-se diante de Deus para conversar com Ele a respeito, né? Para poder entender esses sentimentos. E Deus pode suprir as nossas necessidades emocionais. A gente não pode ter dúvida disso. Há o texto lá de que Jesus é o nosso sumo sacerdote e não há nada que Ele não possa entender, que Ele não possa interceder por nós e nos ajudar nessa questão, não é mesmo? E só um detalhezinho aqui que eu acho que é importante, é assim, ó. Vamos gastar tempo em oração com Deus, colocando a Ele quais são os meus problemas. Aqueles que acreditam em Deus, eles sabem que quando eles sentam, quando eles ajoelham e eles colocam a Deus os seus problemas, Ele ali coloca todas as dificuldades e ao final dessa oração ele levanta mais aliviado, ele tem certeza de que foi Deus que trabalhou nele para ter esse sentimento. Ok. Quando você ora, você coloca para Deus um problema, e você levanta desse problema com aparente, puxa, mas calma aí, parece que essa solução, parece que Deus me deu essa solução, você vai e executa, e você percebe que aquilo deu certo, quem acredita em Deus acha, né, que, ok, ali é Deus. Porque quem não acredita em Deus acha que você, ao ficar conversando com você mesmo, você está elaborando o problema e você mesmo vai encontrando a situação e a solução. Seja como for, porque eu não sei para quem que eu estou falando agora, né? Eu diria... Vale a pena você gastar tempo ajoelhado, conversando com Deus. Porque eu sou prova disso. Que em vários momentos da minha vida, eu ajoelhei para colocar a Deus um problema sem solução. E eu levantei da oração com a solução. Então, vá a Ele, converse com Ele, gaste tempo em oração, coloque para Ele quais são as suas dificuldades com a sua família, com o seu filho. Eu tenho certeza que muitos deles Deus vai responder. Nesse caso, a gente poderia dizer que o fato de a gente ter um contato com Deus, isso pode transformar, inclusive, as nossas emoções, né? No caso, por exemplo, eu posso ter uma mágoa em relação ao meu filho. Eu fiz tudo pelo meu filho. Eu dei o melhor para ele, né?
eu me esforcei ao máximo, eu deixei de lado coisas que eu necessitava para que ele pudesse ser melhor do que eu sou, ser mais sucedido do que eu sou, né? E de repente eu não tenho uma resposta que eu espero dele. E isso a gente pode pensar em todos os sentidos, né? E a gente aqui foca um pouco até mais na questão espiritual, porque a gente está lidando hoje aqui, conversando justamente com esses pais que fizeram o máximo por eles para que esses filhos pudessem ser fiéis a Deus e tudo mais, se esforçaram, né? Deram o melhor nos estudos, inclusive, enfim. Isso pode gerar em muitos pais uma mágoa. Porque meu filho é ingrato para comigo. Como lidar com isso? Como curar essas profundas mágoas? Porque, né? Hoje de manhã, Denise, eu li o texto de Elias, né? Depois de todo o contexto de Carmelo e tudo mais, e ele se isola, deprimido, poço e tudo mais, né? E é interessante a forma como Deus trabalha com as emoções de Elias. E, obviamente que não está, Elias naquele contexto não está na perspectiva familiar, mas a forma como o contato de Deus com Elias, esse contato de Deus foi transformador para a vida emocional de Elias é incrível, por um motivo muito simples. E eu acho que esse é o principal ponto de nós nos aproximarmos de Deus com as nossas queixas e com as nossas feridas emocionais. As circunstâncias ao redor de Elias, elas não foram tão alteradas assim. Mas a forma como Elias se relacionou com as circunstâncias ao seu redor é que foi alterada. E eu acho que essa forma com que Deus ele trabalha na nossa vida, falando agora especificamente para pais, em circunstâncias onde os filhos... por atitudes, por decisões, por rompimento, por situações que eles não conseguem fazer, ela é primordial. Porque nós não sabemos o que Deus ele pode fazer na circunstância, porque envolve uma outra pessoa, envolve o filho, uma tomada de decisão. Mas esse contato com Deus, ele pode nos mudar ao nós nos aproximarmos da circunstância. Esse contato com Deus, ele faz com que, se a circunstância não for alterada, pelo menos as nossas emoções, a nossa reação e a forma como nós nos aproximamos do problema vai ser alterada. Exato. Tem uma forma, de vez em quando eu repito aí pro pessoal, né? Quando você tem um problema, né, ele existe. Agora, a forma que você reage ao problema pode inclusive ser um problema maior que o próprio problema. Exato. Então, eu acho que a gente tem que parar e avaliar como que eu estou reagindo às dificuldades, né? Então, eu tenho uma dificuldade com meu filho, ok, eu tenho. Qual o tamanho de verdade disso? Quanto isso está impactando a vida dele? Quanto é que isso está impactando a minha vida? Né? A gente tinha que ter reagido de uma forma tão negativa como a gente reagiu perante esse problema. A forma que eu estou caminhando, ele está indo na direção de resolver ou ele está indo na direção de aumentar aquilo que no início era pequenininho? Né? Então, eu acho que quando eu me aproximo de Deus, eu também me aproximo dos valores de Deus. Então vamos lá, valores de Deus, amor. Então eu estou lidando com esse problema com meu filho baseado no amor, né? Vamos lá, princípios de Deus, perdão. Eu estou me aproximando do meu filho, das dificuldades que eu tenho com ele, baseado, né, em perdoar. Porque se eu estiver indo contra esses princípios, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero aqui completar isso tudo que vocês estão falando. Porque assim, quando você fala em mudança de pensamento, né? Conflito, ele gira ou ele surge porque há uma diferença, né, relacionada à opinião, a conceitos, né? Enfim, então ele se amplia e ele... fica mais doloroso, né? Isso em função da maneira como eu vejo a reação do outro. Então, cabe a gente aqui como pai, que vive uma relação desse tipo, onde existe mágoa, de ter o cuidado de não ficar lendo tudo aquilo que o filho faz como sendo uma provocação para mim, ok? E não sendo sempre uma coisa negativa que ele está fazendo. Então, veja, quando existem conflitos, você mencionou, eu tenho que ver quais são as opções que eu tenho para poder resolver esse conflito. E quem que dá os passos para a resolução dos conflitos? Normalmente tem que ser a pessoa mais madura, né?
que tem a maturidade emocional para isso, mas também dentro desse contexto todo aqui que a gente está falando, aquela que é mais madura espiritualmente. Então, nessa maturidade espiritual e emocional, Deus vai me ajudar. Na medida que eu chego a Ele e coloco essas questões, Deus me ajuda a alcançar essa maturidade emocional e espiritual. E daí eu vou ter condição de lidar com essas coisas conflitantes e que me trazem esse desgosto, essa mágoa, até essa raiva como pai, né? Porque eu não concordo com o que meu filho está fazendo. Enfim, então o que vai acontecer? Eu vou precisar aprender a lidar com os meus pensamentos, a mudar a maneira como eu enxergo as coisas, né? É ver o problema de um jeito diferente, como você falou, Elmar. Porque se isso não acontece, o conflito vai sempre piorar. Ele não vai deixar de existir. É como se eu tivesse que olhar para esse meu filho sempre com um novo olhar. Um olhar de compaixão, um olhar de que ele não está querendo o pior, né? Veja, eu estou falando aqui num contexto onde eu não tenho como mudar a escolha do meu filho, né? Ele tomou a decisão dele. Então, a minha decisão emocional e aqui dentro, né, no sentido do pensamento, tem que ser alterada. E o que você tocou, a questão do perdão, é fundamental. Porque se um pai tem raiva, ou ele está magoado, né, a mágoa é uma raiva que não foi colocada para fora. É uma dor muito forte que está ali dentro e o processo do perdão tem que acontecer. Então, aí que está, acho que o grande lance, né, que Deus nos atrai tanto. Porque a gente faz a bobagem e Deus nos perdoa. E a gente percebe que Ele nos perdoa. E a gente vem contrito, e a gente se entrega. E talvez alguma coisa que possa acontecer nesse sentido dos conflitos entre os pais e os filhos, nas diversas questões de uma forma especial quando ele se afasta de Deus, é o pai perdoar o filho porque ele saiu. É o pai perdoar o filho porque ele abandonou. Entende? Porque isso libera o pai. Isso libera o pai de um compromisso que alguma coisa, não de um compromisso no sentido assim de continuar intercedendo, de fazer o melhor dele, né? Mas libera talvez o pai daquele peso da culpa, vai liberar dessa raiva, dessa mágoa, né? E que isso tudo interpõe, faz uma barreira para que o relacionamento flua, né? Para que haja a aceitação dessa pessoa. Porque o pai tem que aceitar o filho do jeito que ele está agora. E se não houver essa atitude de tentar amenizar esse conflito, desse perdão ser verdadeiro, isso não acontece, né? Olha, se eu tenho um problema financeiro, o problema é meu. E eu vou ter um sentimento em relação àquilo. Agora, se eu tenho um problema com outra pessoa, já não tem mais a ver com uma pessoa só. Envolve mais uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa. E eu posso fazer o gerenciamento das minhas emoções e dos meus sentimentos. Isso, pastor. Mas e do outro? É exatamente por isso que o aproximar-se de Deus é tão elementar. Uhum. Porque ao mesmo passo onde eu me aproximo de Deus, apresento essa demanda a Ele, Senhor, nós brigamos, nós nos entendemos aqui, nós precisamos do perdão, nós precisamos nos reaproximar, eu não concordo com isso. Ao mesmo passo que eu apresento ao Senhor a minha demanda, eu entendo que Ele vai atuar lá na outra ponta. E eu não consigo fazer isso. Por mim mesmo, pelas minhas forças, eu não consigo atuar no outro coração. Mas Deus consegue. Você falou alguma coisa bem interessante, né? Que a gente entende, né? A gente pressupõe que o pai é aquele que é emocionalmente mais maduro do que o filho. E ele tem que tomar algumas atitudes. Então vamos pegar o exemplo de Deus, né? Quem errou? Foi Adão e Eva. Foi Adão e Eva. Quem que veio conversar? Foi Deus, foi Jesus. Quem é que poderia ter jogado na cara? Eu avisei. Uhum. Você está entendendo? Foi ele? Não. Quem que já veio com a solução? Então, perceba no exemplo de Jesus, de Deus, né? Sim. A maturidade emocional para lidar com aquela situação, porque foi o caos. Adão e Eva acabaram de estragar o plano dele, eles acabaram de estragar a terra perfeita que Deus tinha feito, né? E ele tinha avisado, né? Né? De vez em quando não fala isso, né? Sim. Eu te avisei, menino, né? Eu te avisei, menina, né? E Deus, ele não chegou desse jeito. Ele chegou com a maturidade de relacionamento para fazer. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu já percebi, tá?
Tem alguns pais que eles têm sorte. E os seus filhos são a soma do que tem de melhor. No pai e na mãe sai quase um ser perfeito. Né? Mas na grande maioria das vezes, eles carregam neles defeitos nossos. Exato. E eu já percebi que se eu não tomar cuidado, eu vou estar criando conflito com o meu filho, com a minha filha, em cima de um defeito que ele tem, que na verdade é um defeito meu. Esses são os que mais incomodam, né? Aí, meu amigo, a gente tem que ser muito sábio para perceber que, na verdade, eu tenho um defeito, que apesar disso eu fui andando na vida e fui sendo vitorioso, mas foi um processo. Ele tem o meu defeito e ele está num processo de crescimento, então eu tenho que ajudá-lo a se desenvolver. Mas eu não posso fechar os olhos, que ele carrega grande parte dos problemas dele, de alguma forma vem de mim também. Né? Sim, sim. Quando a gente vê a frustração que alguns pais possuem, e vamos pensar assim, em dois aspectos. A gente, de repente, tem um pai que está nos ouvindo, que o filho dele não está fora da igreja, mas ele está frustrado com o pai. Está frustrado com o filho. E temos o pai cujo filho já não está mais ali envolvido e ele tem essa frustração. Esses conflitos que ocorrem ambos, né, nas duas situações, podem trazer ao pai, pela reação que o filho tem, pelas escolhas que ele faz, que o pai não é amado, né? Que ele não sente, ele não consegue receber do filho aquilo que de repente ele gostaria emocionalmente sentir, né? Não só a questão do respeito e tal, mas a afetividade, é o cuidado físico, né? Então, tipo assim, perceber que o filho está interessado no bem-estar do pai. Porque dentro desse contexto todo, quando eu fico magoado com um filho, vai vir esse lance aí, né? De que assim, ele não reconhece, ele não percebe que eu tenho sentimentos, ele não percebe que eu preciso desse amor e que ele está jogando isso fora, ele não percebe que eu preciso da atenção dele. Poxa, ele nem me liga para saber se eu cheguei bem de viagem, ele nem liga para saber se eu estou bem de saúde. Isso pode acontecer muito, por exemplo, com pais que já têm idade, não é? Então, que esperança! Como é que esse pai lida com esse tipo de coisa? Né? A gente precisa lembrar a todos aqui que esses sentimentos, essas emoções que fazem parte da nossa vida, faz parte do ser humano e percorre a vida inteira, desde a infância até a velhice, esses sentimentos, essas necessidades emocionais, elas podem sim ser supridas na presença de Deus. Eu não posso depender do meu filho para atender as minhas necessidades emocionais. Então, isso é uma coisa que eu queria que vocês conversassem um pouquinho aqui. Olha, enquanto você estava falando, né, sobre essa expectativa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, baseado principalmente na sua fala anterior, como eu era quando eu tinha a idade da minha filha. Às vezes a gente não pensa nisso. É verdade. Não pensa nisso. E a gente acha que os filhos nascem com 30 anos de idade, mas não, eles não nascem assim, né? Então, às vezes eu olho para minha filha, espero alguma coisa dela, mas eu paro e olho e falo assim, gente, mas na idade dela, eu fazia exatamente ou pior do que ela está fazendo agora. Mas às vezes o pai, que enquanto filho foi cheio de afeto, cheio de carinho, e aí ele olha para o filho e fala, puxa, mas eu era assim quando eu era criança. Entenda que nem sempre os nossos filhos eles serão aquilo que nós somos quando nós éramos crianças também. Quando nós tínhamos a idade deles. Nós não podemos nos projetar neles, nós não podemos projetar os nossos acertos neles, né? Não podemos fazer isso. E também nós precisamos entender o momento em que os nossos erros, eles vão repetir. Né? Então, eu acredito que voltar na história da nossa vida, e exatamente no momento da vida onde o nosso filho está localizado agora, seja um exercício bem interessante. Denise, eu posso dar um exemplo aqui? Por favor. Que nem você pode dar e nem o Thiago. Vou explicar. Explique. Porque você tem 2 filhos homens e ele tem uma filha menina. Sim. E eu tenho uma filha e um filho. Ok. Então, o que acontece em casa? Acontece assim, eu saio de viagem, aí chega a noite,
a minha filhinha de 6 anos me liga. Oi, papai, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Onde é que você tá? Ah, assim, assim, assim. Já vai dormir? Ah, vou. Deixa eu ver seu pijama. Aí eu tenho que mostrar o pijama pra ela ver qual pijama que eu tô. Ah, tá, ó, tá frio hoje, viu? Aí ela fica conversando comigo. Aí eu chego e falo assim, deixa eu falar com o seu irmão, né? Deixa eu falar com o Gabriel, 14 anos. E aí, filho, como é que você tá? Tô bem. Como é que foi o dia? Bom. Ah, tranquilo? Tranquilo. Ah, então tá. Valeu, pai. Cara, e acabou. Entendeu? E acabou. Aí eu fico olhando para aquilo e falo assim, rapaz, eu acho que ela me ama mais do que ele. Você entendeu? Só que daí eu lembro quem eu sou como filho. Eu tenho 2 irmãs e tem eu. Minha mãe vive reclamando que elas ligam todos os dias para ela. E eu ligo de vez em quando. Entendeu como é que é? Agora, será que elas amam meu pai e minha mãe mais do que eu? Ou é uma forma diferente de ser? Né? Então, tem isso também. A gente tem que considerar o temperamento dos filhos também, né? Eles têm um jeito diferente e às vezes a gente fica projetando neles, pastor, não só aquilo que eu fui, o que eu dei, mas aquilo que eu gostaria que eles fossem, mesmo eu não tendo sido. Sim, é verdade. Né? Sim. Tem esse lance aí. As frustrações, também. Né? Exato, né? Agora, esses momentos, essa necessidade emocional que a gente tem e as feridas que nós temos, isso também pode ser curado por meio de relacionamentos com outras pessoas, né? Então, por isso que a gente considera oportuno vocês, pais, estarem reunidos em pequenos grupos, né? Para poder discutir esse material, compartilhar suas experiências. E aqui a gente vai ressaltar um aspecto muito importante. Na hora em que se está reunido em pequeno grupo, não é para a gente salientar os defeitos dos filhos, não é para a gente salientar aquelas coisas ruins que de repente foram feitas, mas é para a gente avaliar o que pode ser feito. A gente tem que avaliar a si mesmo, os sentimentos que nós temos, o que nós podemos fazer é buscar as soluções, porque daí a gente vai sim construir alguma coisa que seja importante, que vai trazer benefício para você, mãe, pai, e que vai dar resultado em relação aos filhos. É isso? Olha, quando eu vejo que no seu momento de maior agonia, Cristo chama 3 dos seus discípulos para orar junto com ele, eu entendo que eu sou convidado também a não carregar os meus fardos sozinhos. Exatamente. E eu também entendo que quando ele vai estar no contexto da transfiguração, que ele chama discípulos também, Nossa. Eu vejo que esses momentos altos, eles também precisam ser compartilhados. O que é que Cristo está querendo ensinar para a gente aqui, esses 2 momentos? É que a vida com ele é a vida também no seu corpo, no corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade. Nós precisamos desfrutar disso. Essa caminhada, ela não é uma caminhada solitária, não é uma maratona solitária. Né? Mais ou menos como nos tempos do próprio Cristo, eles faziam as suas viagens, né, em caravanas e tudo mais, e desfrutando ali da companhia uns dos outros. E eu acredito de verdade mesmo, que um dos motivos pelos quais igreja existe é para isso. É para nós termos pessoas para nos auxiliar na caminhada. Eu acho que a gente precisa tirar a máscara, sabe? Achar que as pessoas... tirar a máscara no sentido assim de que achar que os outros têm uma vida perfeita, é só a minha, não é? Ou então que a minha é perfeita, né? E que os outros não podem ver a minha imperfeição. Enquanto isso acontecer, a gente não vai encontrar esse apoio que Deus esperava que acontecesse no corpo de Cristo. Veja bem, Jesus, ele não se incomodou de chamar aqueles 3. Olha, eu li esses dias isso no Desejar Todas as Nações, e isso me emocionou de uma forma muito grande. De lembrar que isso me emociona, porque ele foi para aquele lugar, chamou aqueles 3, e ele desabou ali. Né? Ele foi em busca do Pai, mas ele queria aqueles 3, e ele compartilhou. O triste foi, sabe o quê? Que eles achavam, aqueles discípulos, que Jesus não tinha aquela dor, que ele não precisava estar sofrendo daquele jeito, porque eles não compreendiam todo o drama que Jesus enfrentava. Então, como é que as pessoas... Aí daí vem um lance. Às vezes a gente encontra as pessoas, pais e mães que estão sofrendo e acham que a igreja é indiferente para o meu problema. Mas, peraí, será que está sendo indiferente mesmo?
é que a questão é que a gente não abre o problema. Se eu não abro, como que eu vou receber ajuda? A igreja quer ajudar. E esse projeto está justamente aqui para fazer esse papel de uma forma mais assim, como é que a gente vai dizer, específica, né, ou pontual, é ajudar você. Mas você precisa abrir esse coração e colocar essas necessidades para esse grupo. Né? Eu não sei quem está aí junto com vocês, mas há um líder dentro desse grupo. Esse líder, ele vai buscar ajuda de outras pessoas também. Né? De repente tem que trazer um psicólogo para ajudar nessa questão, né? Para conversar junto. Enfim, é o pastor que vai estar ali para dar uma palavra a mais, mas essa ajuda precisa ser buscada e reconhecida. Denise, agora só um adendo, né? Acho que é importante. 2 pontos eu queria colocar. O primeiro deles é de que eu acredito muito nessa ajuda profissional. Né? Um psicólogo, alguém que teve um estudo, alguém que é formado para isso. Sim. Né? Por outro lado, se eu me coloco, né, diante de um psicólogo, eu estou aberto àquilo que ele está falando, porque eu estou entendendo que ele vai me ajudar. Sim. Né? Então, antes de eu me colocar na frente desse profissional, é muito importante eu entender quais são os valores que regem esse profissional. Ok. Porque hoje a gente tem dezenas de formas de avaliar problema, né? E daqui a pouco ele vai estar falando coisas para você que são completamente contrárias à nossa formação cristã, bíblica cristã. Né? Então, cristã, eu acho que é exatamente. muito importante o psicólogo, né? Porém, é muito importante eu entender antes quais são os seus valores. Primeiro ponto. Segundo ponto. A gente está aqui falando, né, muito do aspecto de você buscar ajuda, você buscar as pessoas que vão te auxiliar. Mas eu também queria fazer um apelo para os nossos amigos que estão nos assistindo, porque de repente você é aquele que tem um lar legal, né, tudo certinho, beleza, e não entende a dor que uma pessoa está na igreja, o filho está no meio das drogas, ele está ali no sábado de manhã, no domingo, ele está destroçado, ele está destruído, né? E corpo de Cristo é isso, né? Não é você estar na igreja aparentando uma coisa que você não é, não é você estar aparentando ali uma perfeição a qual nós não temos, né? Não é você aparentar uma vida perfeita que ninguém tem. Então, na imperfeição, vamos ter a atitude de buscar ajudar. Sim. Sabe, assim, eu sou a bênção de Deus na terra para aquela mulher viúva que tem um filho que está no meio das drogas, ela não sabe para onde ir, e ela não pede ajuda porque ela não sabe nem para quem pedir ajuda. Então, eu vou lá para poder ajudar essa pessoa. Eu acrescentaria também mais um filtro. O filtro de a quem nós vamos nos aproximar para buscar ajuda. Sim. Assim como você não faz de psicólogo a pessoa que você encontra no ponto de ônibus e fala com ela pela primeira vez, sim, eu acredito que é importante nós termos filtros também com relação a pessoas que nós vamos procurar para nos ajudar. É importante que sejam pessoas espirituais, pessoas que tenham uma maturidade espiritual, talvez pessoas que já tenham passado por uma situação semelhante àquela que você está passando, sim, e ela vai poder lhe trazer essa ajuda. Perfeito. Eu acho que ter esses filtros é muito importante para que você tenha um auxílio no problema. E não se machucar mais. Né? E não um problema mais para resolver. Porque a gente precisa, dentro disso tudo, encontrar um equilíbrio, né, pastor? Porque ao mesmo tempo que eu, como mais madura emocional e espiritualmente, vou em busca da solução do conflito, assim como Jesus fez, a gente já viu que eu também, o pai, por exemplo, ele pode cair no pensamento e achar de que, por ele ser maduro espiritualmente e emocionalmente, ele vai ter que assumir os erros do filho, porque Jesus entrou no sacrifício. Né? Então, até onde vai esse sacrifício do pai e da mãe? Né? Só eu engatei aqui em alguma coisa que a gente já falou, mas é que esse ponto de buscar pessoas coerentes, ele é importante, porque senão depois eu vou ficar... eu não vou saber exatamente em que caminho que eu vou seguir ou como que eu vou lidar com esse conflito, né? Então, eu acho que vocês trataram muito bem. E o último aspecto que eu queria mencionar agora é o seguinte, meu filho, ele saiu da igreja, ele começa a ter escolhas totalmente diferentes das minhas, ele vai para outros caminhos, outras realidades, vem aquele distanciamento religioso e que acaba afetando ali. Como é que eu posso agora lidar com essas coisas que se tornaram tão diferentes entre nós, tá?
Como é que eu vou me comunicar com esse filho agora para não perdê-lo? A gente está vivendo mundos diferentes. Eu não quero perder esse filho. Então, como é a minha linguagem? Como que eu lido agora com essas diferenças nesse momento? Olha, por mais duro que seja, vou falar, mas nós não amamos o filho porque ele está na igreja ou não. Exato. Nós amamos porque ele é nosso filho. Porque ele é meu filho, porque ele é minha filha. Eu não vou passar a amá-lo mais porque ele está fora. Até porque eu não consigo. Não consigo. Vou me preocupar mais, vou orar mais, né? Mas eu estou falando de amor porque esse é o momento onde ele precisa continuar sendo amado e entender que ele continua sendo amado. Porque se eu dou as costas para ele, o contrário de tudo isso que eu falei acontece. Ele pode vincular o amor a uma situação dele de estar na igreja. Então, puxa vida, meu pai só me ama porque eu estou na igreja. E às vezes alguns pais se aproximam e falam assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que o meu filho volte? Será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que começar a praticar um esporte com ele? Convidá-lo para sair e tudo mais? E eu fico pensando, um cenário absolutamente hipotético, né? Mas vamos pensar que o menino saiu da igreja. E aí o pai começa a fazer com ele coisas que não fazia antes, por negligência, por qualquer que seja o motivo. E aí o menino volta, e agora que ele voltou, então fiz a minha parte, agora não preciso fazer mais. Não precisa fazer mais. Não preciso fazer mais, né? E fico imaginando o dano que isso pode causar na cabeça desse menino, ou dessa menina, até mesmo o distanciamento, a ruptura ainda maior. E é exatamente por isso que eu acredito que a manifestação do amor, independente dele estar ou não na igreja, mas que ele continue sendo amado após esse distanciamento, é o primeiro e mais elementar passo, construção. Isso precisa ser visível, precisa ser visível. Né? Isso não tem a ver também com eu endossar as suas atitudes erradas. Sim. Não tem a ver. Porque o amor, ele valoriza as coisas positivas, mas ele também se posiciona quando existem coisas a serem corrigidas, né? Então, se o amor não era visto antes, eu acredito que ele precisa ser visto depois. Mas eu não posso mudar esse status de relacionamento com ele, criando uma barreira, sabe, agindo na base da acusação e tudo mais, isso é terrível. Ok, não agindo na base da acusação, mas vamos supor que seja que o filho sempre vê o pai ou a mãe triste, choroso, porque ele saiu. Como será que ele entende isso? Isso é uma coisa que afastaria, aproximaria, porque de repente eu posso passar para esse filho a ideia de, puxa, você está me entristecendo, você é a culpa da minha tristeza, do meu mal-estar. Eu acho que quando a Bíblia coloca em vários momentos, né, inspirado por Deus, essa relação de que Deus é pai e nós somos filhos, é uma relação para que eu entenda e ao mesmo tempo é uma relação de exemplo, ok? Então vamos lá. Como que ele se relaciona com a gente? É o que o Tiago falou, né? O pai, ele nunca deve fechar as portas para a volta, porque Deus nunca fecha as portas também para a volta, né? Outra coisa, não existe pecado que Deus não perdoe. Então, não, porque, sabe, não, já escutei, né? Se meu filho fizer isso, ele não coloca mais o pé aqui na minha casa. Sim. Né? Será que Deus, ele falou em algum momento isso? Será que ele faria alguma coisa semelhante a isso, entendeu? Não, se ele fizer isso, pode esquecer que você não é mais meu filho. Calma aí, mas Deus nunca negou a paternidade dele para ninguém. O limite do amor é esse, né? Exatamente. Se você mudar isso daqui, eu já não te amo mais, né? Por outro lado, você vê na Bíblia vários momentos em que o nosso pecado, ele entristece a Deus, né? Veja, ele é Deus e ele fica triste com o meu pecado. Agora, se eu sou um ser humano e meu filho está andando por um caminho em que ele está sofrendo e que ele está indo contra tudo aquilo que eu acreditei, não tem como eu não sofrer.
sabe? Eu vou sofrer. Agora, tem uma coisa aqui, tem uma frase aqui que eu achei fenomenal no material. A dor é inevitável, mas a miséria é opcional. Entendeu? Então, você pode ter a dor e você terá a dor. Porque no momento em que Jesus estava lá de braços abertos, deitado na cruz, e aí o camarada com um prego desse tamanho bate na mão dele, você acha que ele não estava tendo dor? Tava, mas o que ele fala? Ele olha para o filho, não vamos esquecer disso. O camarada, ele era um soldado romano, mas ele era filho de Deus. Ele olhou e falou assim, ó, pai, perdoa, porque ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele não xingou, ele não falou, você não tem mais chance, né? Ele tinha dor, mas ele não escolheu a miséria. Então, eu acho que nós, como pais, como você falou logo no início, que temos uma maturidade emocional maior, a gente não pode entrar no coitadismo, não é coitadismo, mas é vitimismo, né? Vitimismo, né? A gente tem que ser maduro emocionalmente para que a minha maturidade emocional seja um fator positivo nesse jogo emocional de todo mundo, né? A lição 2 falava de uma coisa bem interessante, né? De deixar o filho ir. E enquanto a gente não deixa o filho ir... Porque assim, eu coloco o filho nas mãos de Deus, né? Eu oro e, meu Deus, cuida do meu filho, eu não sei mais o que eu faço e tal, mas eu não largo o filho. Enquanto eu não largo, eu acho que é difícil Deus agir, porque eu ainda estou querendo ter o controle de como as coisas têm que ser encaminhadas, como têm que ser ajustadas para que isso... E daí, então, quando isso acontece, esse sofrimento piora. Sim. Nós temos duas alternativas. Ou a gente concentra no sentimento, ou a gente concentra em mudar a circunstância. É isso aí. É isso que o pai tem que decidir, a mãe tem que decidir. Eu vou me concentrar nesse sentimento de tristeza, de revolta, de frustração, de abandono. Então isso daqui vai ser a bandeira da minha vida. Ou a bandeira da minha vida vai ser, eu vou me concentrar em mudar essa circunstância. Essa é a decisão que tem que ser tomada. E começa aqui no pensamento. Exatamente. Né? Gente, só para finalizar, a diferença de geração, ela pode ser realmente um bloqueio dentro desse processo todo? Sempre Com foi, certeza, né? sempre foi, desde sempre. Desde quando tem problema de gerações? Diga pra mim lá. Não, sempre teve, né? Sempre teve. Mas então, como é que a gente pode tornar essas diferenças numa força, né? Não numa fraqueza? Tem como a gente buscar nas diferenças encontrar essa força? Tem, porque só existe complementaridade na diferença. Sim. Se todos fossem iguais, nós não teríamos virtudes diferentes, né? E é exatamente no diferente que todos estão, que nós podemos ter um vislumbre do completo ou do pleno. Então, o que é diferente? É diferente, qual vai ser o enfoque do diferente? Aquilo que ele tem de ruim ou o que ele tem de bom? Ou o que ele tem de bom. Eu acho que a questão de gerações passa por uma palavrinha chamada humildade. É de achar de que aquilo que eu estou achando que é o correto, que é o melhor, necessariamente não é. Ah, não, música boa era da minha época. Sim. Entendeu? Existe música boa hoje também. Sim. Né? Não, tempo bom era quando eu era jovem. Não, mas hoje também tem coisas boas. Então, quando você tem essa presunção de achar que você, a tua geração, né, é melhor, aí você vai ter problema. Lógico, existem questões que têm a ver com princípios, né? Aquela analogia que a gente fez anteriormente de Deus como um pai, né? Ele se aproxima o tempo inteiro dos seus filhos, mas ele nunca deixa de ser santo. Em nenhum momento, para ele poder se aproximar do pecador, ele se transforma em pecado. Sim. Ele continua sendo santo, ele chega perto de você. Então, quando fala de pai, a gente nunca vai negociar princípios. Mas quando se fala de geração, tem muito... Os maiores problemas, Denise, de geração tem a ver com gosto. Entendeu? Que triste, né? Velha briga. Não é princípio, é gosto. É gosto. E se só isso fosse admitido, boa parte dos problemas já seriam solucionados. Gosto, eu gosto disso. Marido e mulher, pais e filhos, e assim vai, né? Pastor, suas últimas considerações a respeito do que nós falamos hoje. Sentimentos, diferenças, essa realidade toda. Eu acho que a gente vai... a principal questão é nós admitirmos que as diferenças, elas existem, que os sentimentos, eles nunca serão positivos,
que as circunstâncias, elas nunca serão perfeitas. E tudo isso termina em um funil, que é nós dependermos ainda mais de Deus. Para as circunstâncias adversas, para os sentimentos adversos, para aquilo que nós não podemos mudar, para as diferenças que nós não gostamos, tudo isso precisa ser canalizado em Deus. Muito bem. Pastor Elmar. Eu acho que a gente tem que fazer uma autoanálise de se nós estamos passando por esses problemas, se na verdade as situações não podem ter sido criadas pela forma que eu estou resolvendo as situações. Uhum. Porque não raro o problema é outro. Uhum. Né? Então, como o Tiago já falou, eu sou senhor muito mais de mim do que do outro. Então, se eu olho para mim e percebo que eu estou sendo a melhor pessoa, de que eu estou reagindo da melhor forma possível àquele sentimento, aí é o primeiro passo na direção de solucionar as dificuldades. Né? Uhum. Então, eu acho que nós, pais, temos que ter a humildade necessária para ver onde nós erramos, né? Como a gente pode melhorar e qual o caminho que a gente pode, com Deus, acertar. Se erramos, vamos tentar acertar daqui para diante. Né? E eu vou dizer uma coisa, Denise. Tem a exceção, vamos colocar de que existe a exceção, mas via de regra, qualquer problema tem solução. Ok. Qualquer problema tem solução. Bom demais escutar isso, né, gente? Qualquer problema tem solução. E aí, foi bom para você esse momento? Eu espero que sim. Se foi, compartilha. Chama seus amigos, de repente, até pais que não estão vivendo essa realidade podem ser beneficiados com essas considerações aqui colocadas, porque tudo entra como prevenção, não é mesmo? A gente ama os filhos e quer o melhor por eles, mas isso faz parte também do nosso comportamento, da maneira como a gente encara e tenta resolver os conflitos. Olha, no próximo episódio você não pode faltar, nós vamos ter aqui convidados também e vamos aí trabalhar justamente na ideia da solução de problemas. Vamos embora nisso? Vamos continuar orando, intercedendo, nos unindo aí, porque esse corpo de Cristo existe para um abençoar o outro também. Ótimo dia, ótima noite, Deus abençoe vocês e a gente se encontra aqui no próximo momento. Tchau!